Fala galera do canal da Química, tudo jóia? Eu espero que esteja, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o tema do vídeo hoje é equilíbrio químico. Muita gente nas redes sociais me pedindo sobre esse assunto, até porque é um assunto super abordado em provas, vestibulares, Enem, na faculdade, certo? Então a gente vai falar sobre isso. Só que o equilíbrio químico tem muita coisa para falar. Então esse vai ser só o primeiro dos vários vídeos que virão aí sobre equilíbrio químico, combinado? Muito bem, então vamos parar de enrolação e vamos logo para o assunto. Olha só, muitas vezes você calculou, lá em estequiometria, por exemplo, você calculou a quantidade de produto como se todo reagente tivesse sido consumido. Não é isso? Bom, e aí eu vou te falar que não é bem assim. Como não é bem assim? O que acontece é que muitas reações, elas não se completam. Elas chegam num estado, aproximam-se de um estado de equilíbrio, onde ela tem tanto reagente quanto produto presente. Vamos entender como isso pode acontecer. Segue o vídeo aí, se liga, gente, presta atenção aí, hein? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho um tubo, eu tenho na verdade um sistema fechado e nesse tubo aqui eu tenho o N2O4. A princípio esse N2O4 está congelado. Quando eu pego esse N2O4, esse tubo, e deixo ele numa temperatura acima do seu ponto de ebulição, que é na verdade 21,2, é bem baixinho, né? Então se eu pegar um dia quente, ele já está acima da temperatura de ebulição. Nesse sistema fechado, o que vai acontecendo quando ele fica numa temperatura alta? Veja só, ele começa a formar essa substância marrom, que essa substância marrom é o NO2. Então eu tenho a formação de NO2. Então o N2O4 a princípio estava sozinho, não tinha mais nenhum reagente, começou a se transformar em NO2. Só que chega um momento em que eu tenho tanto o NO2, ó, de coloração marrom, né, quanto o N2O4, que na verdade é incolor. Então, após um tempo, eu tenho a presença dos dois, tanto do reagente quanto do produto. O reagente sendo o N2O4 e o produto NO2. Gente, o equilíbrio químico, ele é super importante porque é ele que explica muitos fenômenos naturais, é ele que, na verdade, auxilia muitos processos industriais. E veja, a gente vai entender agora o conceito de equilíbrio químico. Presta atenção, olha só. A condição na qual a concentração de todos os reagentes e produtos em um sistema fechado param de variar ao longo do tempo, significa que ele alcançou um equilíbrio químico. Esse é o chamado equilíbrio químico. As concentrações não variam mais. Então, o que a gente pode verificar aqui nesse equilíbrio químico é que a gente tem tanto reagente formando produto, que é o N2O4 formando o NO2, quanto produto formando o reagente, ou seja, o NO2 formando N2O4. Vamos aprofundar mais um pouquinho. Vamos imaginar então que eu tenho aqui, ó, um reagente A formando um produto B. Quando eu tenho A formando B, então tenho reagente formando produto, significa que a minha reação é uma reação direta. Então, reagente formando produto, A formando B. Agora, a gente já viu que no equilíbrio a gente tem o produto formando o reagente, então quando eu tenho o produto formando o reagente, significa que a minha reação está no sentido inverso, então tem a reação inversa. Agora, se a gente acabou de ver que a quantidade entre reagente e produto se mantém constante, significa que a velocidade em que A forma B e a velocidade em que B forma A tem que ser a mesma, certo? Vamos entender um pouquinho melhor essas informações. Veja, aqui eu tenho o reagente, então no caso da nossa reação é o reagente A. Nesse eixo aqui eu represento as concentrações, então esse símbolo aqui é de concentração. Muito bem, então quando eu tenho o início da reação, eu só tenho reagente, então é ele que está numa quantidade muito grande. Enquanto o produto, ó, que aqui no nosso caso é o B, né? Esse P é de produto, mas na nossa reação ele vai ser o B, então ele começa com nada, porque eu não tenho nada no início da reação. Muito bem, a reação ocorre,
o que acontece com o reagente? Ele começa a ser consumido, ou seja, a concentração dele cai, porque ele começa a ser transformado em produto. Em compensação, a quantidade de produto começa a aumentar. Só que chega uma hora, o que acontece? Essa quantidade se estabiliza. Veja, ó, mantém sempre a mesma. Quando ela se mantém a mesma, significa que a reação está em equilíbrio. Já esse outro gráfico, o que ele mostra? Ele mostra a relação entre a velocidade. Veja, essa linha azul, ela representa o que? A reação direta. O que é a reação direta? A gente já aprendeu que é A se transformando em B, ou seja, reagente se transformando em produto. Como no início, veja, a gente só tinha reagente, que a gente viu aqui nesse outro gráfico, então, como eu só tenho reagente, a reação direta é que tem uma velocidade muito grande, até porque eu nem tenho produto ainda para poder formar reagente de novo. Então, eu só tenho A se transformando em B, eu ainda não tenho nenhum produto aqui para poder se transformar em A novamente. É a reação direta que tem maior velocidade. Conforme ela vai se transformando em B, começa a aparecer produto. Aparecendo produto significa que a reação inversa começa a acontecer. O que é a reação inversa? Vamos lembrar. É o B se transformando em A. Então, quanto mais produto eu tenho, maior é a colisão entre as moléculas, maior é a velocidade da reação. Em compensação, a direta, que é o reagente formando o produto, como ele está sendo consumido, a velocidade de formação vai diminuindo. Chega um momento em que a velocidade das duas reações se igualam, tanto a reação direta quanto a reação inversa. Isso representa o equilíbrio. Bom, gente, antes da gente dar continuidade a esse vídeo, não esquece, se você estiver curtindo, se você estiver aprendendo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para ficar sabendo da sequência sobre esse assunto. E mais, curtiu? Compartilha com os amigos, gente, para todo mundo aprender um pouquinho com esse canal. Agora, vamos dar continuidade ao assunto, falando um pouquinho aí da parte histórica. Em 1864, Cato Gutenberg e Peter Wage, eles postularam a lei da ação das massas. O que é essa lei da ação das massas? Essa lei, ela expressa o quê? Ela expressa a relação entre reagente e produto no equilíbrio químico. E essa relação, ela pode ser dada tanto em pressão, quando eu estou falando de gases, em pressão parcial, quanto em quantidade de matéria. Então, se eu tiver um reagente ou um produto na forma de soluções, ela também pode ser expressa em mol por litro. Vamos ver isso daí, ó. Segue aí o vídeo. Presta atenção, hein, gente, ó. Então, só para exemplificar, eu coloquei uma reação aqui esquematizada da seguinte forma. A e B maiúsculos são reagentes, C e D maiúsculos são os produtos. E esse A, B minúsculo, eles são os índices ou os coeficientes desses reagentes, assim como o C e o D minúsculo. Muito bem, se eu tenho a pressão parcial desses reagentes e produtos, então estou falando em gás, por exemplo, e eu tenho a pressão parcial. Para eu representar a reação de equilíbrio, ou para representar essa reação no equilíbrio, é feito da seguinte forma. Então, a constante de equilíbrio, só para lembrar que aqui é o K maiúsculo, porque o K minúsculo trata-se da constante de velocidade. K maiúsculo, que é a constante de equilíbrio, é igual à relação entre produtos e reagentes. Então, se eu tenho a pressão, será a pressão de C elevado por Czinho, olha, elevado por esse coeficiente. Então, depende de quantos mols desse produto que a gente tem. Isso daqui multiplicado pela pressão de D, porque também é o outro produto que eu tenho, veja que ele vai ser elevado ao coeficiente também desse produto D. Isso vai ser dividido, então, uma relação entre produto e reagente. Então, quem vai ficar aqui embaixo são os reagentes. Então, a pressão de A elevado ao coeficiente A aqui, que são quantos mols do reagente A a gente tem, vezes a pressão parcial
de B. Lógico que elevado a B minúsculo, que também é o coeficiente desse reagente. Se eu tivesse as concentrações, a forma de escrever é a mesma, porém eu teria que representar as concentrações. Para representar concentração, eu utilizo esse símbolo, então eu teria a concentração de C elevado ao coeficiente C vezes a concentração do produto D elevado pelo coeficiente D sobre os reagentes. Quem eu tenho como reagente? Então, concentração de A e concentração de B. Então, é dessa forma que eu represento a expressão da constante de equilíbrio, ou na forma de pressão, ou na forma de concentração. Vamos então fazer a representação da constante de equilíbrio dessa reação de formação da amônia. Veja que aqui todos os elementos, tanto reagentes quanto produtos, estão na forma de gás. Então, vamos imaginar que o que a gente tem aqui são as pressões desses gases. Então, para a gente determinar a expressão da constante de equilíbrio, eu tenho aqui a pressão de NH3, por quê? Porque é a pressão dos produtos sobre reagente. Então, o equilíbrio sempre é dado entre a relação de produto e reagente. Então, essa pressão aqui, ó, elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho 2 mols de amônia aqui no produto. Isso sobre a pressão do N2. Veja que aqui, se não tem nada, né, significa que eu tenho 1 mol apenas do gás nitrogênio. Então, aqui eu nem preciso colocar. Vezes a pressão aqui do gás hidrogênio. Veja que eu tenho 3 mols do gás hidrogênio, então aqui elevado ao cubo. Claro que essa reação está sendo dada com a relação de produto sobre reagente, porque eu estou analisando a reação direta. Agora, como calcular a constante ou que informações que eu consigo tirar dessa constante e quais são os exercícios envolvidos, a gente vai aprender num próximo vídeo sobre equilíbrio químico. Galera, e essa foi a primeira parte aí do nosso assunto sobre equilíbrios químicos. Eu espero que vocês tenham gostado, hein? E olha, não esquece, se gostou, compartilha com todo mundo, beleza? Até o nosso próximo vídeo.